Provérbios 1, 32 e 33. A bispa postou isso para nós hoje pela manhã. Pois a imprudência dos nécios os matará. Diga comigo, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos, diga em voz alta por gentileza, mas aquele que me der ouvidos, viverá em plena paz. Olha, em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Vamos repetir mais uma vez? Diga comigo, mas aquele que me der ouvidos, viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Isso é forte demais. Isso é poderoso demais. Que a graça do Senhor, nosso Deus, pouse sobre nós. Diga comigo, que a graça do Senhor, nosso Deus, pouse sobre nós. E diga comigo, faze prosperar as obras das nossas mãos. Porque quando a graça do Senhor pousa sobre nós, ela faz prosperar as obras das nossas mãos. Sim, diga comigo, confirma a obra das nossas mãos. Confirma, Senhor, a obra das nossas mãos. Que a tua graça me faça prosperar, que faça prosperar a obra das minhas mãos. Confirma, Senhor, a obra das minhas mãos, porque só Ele pode fazer. Só Ele. Olha, a gente tem que parar de ser um povo iludido, um povo que vive de ilusão como a grande maioria. Por que o senhor fala sobre isso? Eu estava refletindo agora. Ontem eu ouvi aquele vídeo, algumas pessoas me mandaram aquele vídeo da tragédia ali de Capitólio. Quem viu aquele vídeo? Aquelas imagens. Então as pessoas estão de férias, estão passeando, descansando, num lugar paradisíaco, maravilhoso, de muita paz, cachoeira, água, lancha, né? As pessoas curtindo ali as suas férias. Qual a probabilidade de uma rocha se deslocar e matar tanta gente? Diga isso para mim. Qual a probabilidade de uma rocha se deslocar daquele tamanho e cair em cima das pessoas? A probabilidade é mínima, é quase nula, mas aconteceu. E aí, não é só isso não, minha reflexão não é para isso não. Eu não sei quantos mortos já são, mas já tem vários mortos, né? E muitos feridos. Só que eu estava refletindo que o estrago é muito maior. A região é turística. Está cheio de hotéis, resorts. Está cheio de restaurantes. Está cheio de barcos, empresas que vivem do turismo. Todos ali vivem do turismo. E o que você acha que vai acontecer com o turismo do lugar? O que você acha?
que será um ponto turístico como antes, primeiramente já está lacrado. Já começa o ano de uma forma terrível, sem poder trabalhar. Porque agora já está tudo interditado, já vai tudo para as perícias, né, as investigações, que não tem muito o que fazer de perícia. Que perícia vai fazer? Porque que essa rocha deslocou? É enxugar gelo, né? Mas começa o ano de uma forma caótica. É por isso que nós falamos. Só tem um lugar seguro para nós. Só um lugar seguro para nós. Em Deus. Só existe segurança em Deus. Por quê? Porque se nós não estivermos realmente, se não houver um justo para mudar o quadro de um lugar, para mudar a realidade de um lugar, pode todo mundo perecer. Pode todo mundo perecer. Isso é muito sério. Você vê o quanto nós precisamos estar em oração, não viver de ilusão e nem distraídos. Começa o primeiro versículo que nós lemos. Volta o primeiro versículo, por gentileza. Pois a imprudência dos nécios os matará. Diga comigo, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Porque tem gente com bem-estar no lugar errado. Porque bem-estar, primeiramente, não é lugar, é em Deus. Porque paz não está em lugar, paz está em Deus. Segurança não está em lugar, segurança está em Deus. Entende? Prosperidade também não está em lugar, prosperidade está em Deus. É a bênção, o favor de Deus sobre a vida de uma pessoa. Então, quando a bênção de Deus está, então as coisas fluem. Mas aquele que me der ouvidos, diga comigo, viverá em plena paz. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Porque eu continuo batendo, falando. Fui convidado agora para o próximo sábado para levar uma mensagem numa convenção de empresários. Eu não tenho outra coisa para falar. Eu não vou separar o espiritual do material, porque é inseparável. Não se separa. Uma pessoa, para vencer, ela precisa de fé. Ela precisa da proteção. Ela precisa, igual está aí. Nós precisamos da graça de Deus, do favor de Deus, o tempo todo. Aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum, seja ele qual for. Sem temer. Tem os desafios? Tem. Tem os desafios. Tem as guerras? Tem. Mas existe um espírito, uma fé, uma proteção diferenciada. Ou não existe? Sim ou não? Nós estamos aí, tempos de chuva, Não estou falando que não possa acontecer, porque pode. Mas eu não sei se vocês vão se recordar de uma chuva semelhante a essa que deu aí em Barretos agora, que deu aqui na nossa cidade, e a avenida aqui foi destruída, inteiramente destruída. Asfaltos, placas de asfalto foram arrancadas inteira, carro em cima do comércio, as bancas que tinha foram todas arrancadas, levadas, uma destruição, as calçadas todas destruídas. Quem lembra disso? Então, eu não vou falar, eu não estou me gabando disso,
mas aconteceu. Nós poderíamos ter sofrido o mesmo dano, mas a calçada da igreja, o que era pedra da calçada da igreja, a divisa intacto. O que era pedra do prédio do lado e pedra do prédio do outro lado, todas foram arrancadas. E como é que ficou só da igreja? Sem uma pedra ser tirada do lugar. Sem uma. Se falasse assim, não, arrancou uma pedra. Não tirou uma pedra. Poderia. Nós estamos na mesma, poderia ter acontecido, mas não aconteceu. O que é? Essa calçada é melhor do que as outras? Não, tem pedra ali que de vez em quando um carro tira do lugar. De vez em quando a gente tem que estar fazendo um reparo na calçada, porque sai uma pedra do nada, mas não saiu. E a divisa, o prédio do lado arrancou, o prédio do outro arrancou, tudo foi arrancado. E a calçada permaneceu intacta. Por quê? O que explica isso? O que explica isso? Houve algo diferente ali naquele momento. Algo diferente. Inexplicavelmente algo diferente. Então, nós precisamos entender isso. Aqueles que dão ouvidos ao Senhor viverão em plena paz. Eu preciso parar para ouvir a Deus. Eu preciso investir nisso. É uma palavra que nós lemos ontem. Diga comigo, multidões. Diga multidões no vale da decisão. Pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Nós precisamos conhecer a natureza da batalha que nós estamos enfrentando, o tempo em que estamos. É uma coisa muito importante. Deixa eu dizer uma coisa a você. Vem cá, olha aqui para mim, vou repetir uma coisa que eu falei ontem. Presta atenção no que eu vou falar, tá? Nós estamos na era, qualquer momento que você acessar o YouTube ou o Instagram, você vai ver alguém convidando você para um treinamento, para um curso, para um treinamento. São os mais variados treinamentos e cursos. São cursos de todas as naturezas, todas as espécies, como ganhar dinheiro, como ficar rico, como aprender liderança, como aplicar no mercado financeiro, como, enfim, tem ali qual é o problema disso, bicho? O senhor vê um problema nisso? Dependendo da situação, não. Sabendo que você vai fazer o treinamento, você vai enriquecer o outro só, tá? Mas dependendo da situação, eu acho válido. Só que o problema é o seguinte, é que as pessoas não sabem separar e colocam a sua confiança, porque agora eu aprendi como fazer, agora eu aprendi gestão, agora eu aprendi como ganhar dinheiro, agora eu aprendi como gerir o meu negócio, agora eu aprendi... E aí é onde você quebra a cara. Por que é onde você quebra a cara? Porque como você vai lidar com o mundo espiritual? Como você vai repreender o espírito que vem, como até no mundo aí fora já se conhece, é chamado pelos tranca-rua da vida? Como é que você vai lidar com ele? Você acha que ele está preocupado que você sabe fazer treinamento? Você acha que ele está preocupado com você, que você sabe gerir o seu negócio? Como é que você vai vencer o mundo espiritual? Como é que aonde você vai adquirir os 9 dons do Espírito? Num treinamento qualquer? O dom de maravilhas, o dom de cura, o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, o revestimento de poder do Espírito Santo, você vai adquirir aonde? Num treinamento? Você acha que é possível isso? Aonde você vai receber as 9 virtudes do Espírito? Que eu costumo dizer, quem estudasse aquilo ali, se aprofundasse naquilo ali, acabou, ninguém te segura. Ninguém. É o sujeito... Como é que você
Aonde você vai adquirir? Qual treinamento que você vai adquirir? Qual curso? Qual coach que vai te dar isso? Os 9 frutos do Espírito, os 9 dons do Espírito, são coisas diferentes, tá? Quem vai te dar os 7 Espíritos? Aonde você vai adquirir isso? Então para de ser iludido. Porque investe mais numa área e deixa outra. Como é que você vai repreender o espírito das tragédias da vida? Aonde você vai buscar proteção para situações como essa? Porque direto acontece uma loucura, vem uma mudança de lei. Vem uma mudança, vem um decreto idiota. Para poder prejudicar. São os desastres naturais. Mudança da economia, mudança do mercado. Aonde? Se eu não estou em Deus, se eu não estou naquele que muda tempos e estações. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É mais do que isso, querido. E mais, tem gente que conquista, mas a que preço? Como é que eu vou repreender um espírito que já está entrando no meu casamento para me separar, para destruir o meu casamento e me roubar energia naquilo que eu era para estar frutificando? Porque pode prestar atenção, quando não é uma coisa é outra. Agora nós estamos prosperando, mas agora o casamento desandou. Agora nós estamos com o casamento ajustado, mas a vida financeira já travou. Agora deu uma alinhada em tudo, mas agora eu saio de uma enfermidade e eu caio em outra. Aonde eu vou lidar com isso? E aonde eu vou saber o que vai acontecer? Porque economia ou previsões, esquece, joga tudo isso no lixo. Ah, sabe quais são as previsões? Mentira, ninguém sabe de nada. Todo mundo só fala o que acha. Porque só Deus sabe o que Ele vai fazer. Mudança de tempos e estações. Só Ele. É como eu dizia outro dia, né? De vez em quando dá uma seca que eles falam que vai levar 8, 10 anos para voltar. Aí vem um tempo igual esse, daqui a pouco não tem mais onde. O Deus para a chuva, né? Eu já escutei isso vários anos consecutivos. Ih, vai levar, para voltar ao normal vai ser de 8 a 10 anos. Aí 2 meses, já não tem mais, se Deus não falar, fecha as comportas aí. Mata a gente. O que acontece conosco? Multidões, né? Eu disse, multidões no vale da decisão. Multidões no vale da decisão. O inimigo quer nos manter no velho ciclo, no velho tempo. Diga comigo, nos velhos hábitos. Diga comigo, nos velhos hábitos. Você acha que os hábitos espirituais e os hábitos que você adquiriu ao longo é o suficiente para te levar para um outro nível? Sim ou não? Os mesmos hábitos são suficientes para mudar o que você quer que mude na sua vida? Não, seja sincero, sim ou não? Pensa nisso, senão você está contando com a sorte. Você está vindo na igreja, você está contando com a sorte. Eu não vou mudar nada. Tem nada que vai mudar? É a mesma coisa, é a mesma rotina, é a mesma disciplina. É a mesma maneira de orar, é a mesma maneira de buscar, de meditar, é a mesma. Então, as velhas escolhas, é onde Ele quer nos manter, nas velhas escolhas, escolhendo como antes, fazendo a mesma coisa. Com as velhas amizades, nós não somos inimigos de ninguém, mas tem amizade que já não serve mais. É ou não é? Sim ou não? Tem amizades que eu preciso entender que não é mais para mim, não faz mais parte da minha vida. Não anda mais comigo. Por quê? Não temos a mesma mentalidade, não temos a mesma fé e não falamos a mesma língua.
É verdade ou não é? Senta com uma pessoa que não está na mesma fé que você e veja se o assunto bate. Senta com uma pessoa que não tem os mesmos princípios e valores que você e veja se o assunto bate. Veja se bate. Veja, sente com uma pessoa, por exemplo, que ele não tem valores familiares. Como é que você conversa com uma pessoa dessa? Que não tem valores cristãos. Como é que você conversa com uma pessoa dessa? Velhos pensamentos. Por isso que a Bíblia fala da renovação dos pensamentos. Ele quer te manter com os velhos pensamentos. Por quê? Os velhos pensamentos, sabe a palavra que é muito famosa aí fora? Mindset. Já ouviu ou não? Sim ou não? Tem que mudar seu mindset, tem que mudar sua mentalidade. Só dá um nome em inglês no negócio. Tira da Bíblia e dá um nome em inglês. Porque nada mais é do que mudança de mentalidade. Tem a mentalidade que é aquela mentalidade bloqueada, que não muda. E tem aquela mentalidade que ela muda, ela está em evolução. E a nossa mentalidade está em evolução. Porque o nosso Deus está em evolução. Nosso Deus nunca está parado. Sentimentos, os velhos sentimentos. Os velhos sentimentos vai nos manter nos mesmos lugares. No mesmo nível. Diga comigo, nos velhos programas de televisão. Vou dar uma dica para você. Na Amazon. Quem tem a Amazon aqui? Baratinho. Baratinho, R$ 9,90. Mais barato que a Netflix. Tem vários filmes e são de boas qualidades, né? Cristãos. A história de Abraão, a história de Jeremias, a história de Davi, a história de José, a história de boa qualidade. Lá em casa estou ligando só isso. Porque tem coisa que não está acrescentando nada, absolutamente nada. Então, vamos ocupar com aquilo que edifica. Né? Pelo menos eu estou ali focado, estou mantendo... Não que você não possa assistir outra coisa, mas há momentos que para você ir para um outro nível, você tem que fazer a chamada imersão espiritual. Para com tudo, vai ler, vai meditar, vai orar. Nos velhos assuntos, quer te manter nos velhos assuntos, é a mesma conversa, é a mesma historinha de sempre, nada muda. Os velhos medos, quais são os velhos medos? E se não der certo? E se não acontecer? E se não... Querido, quando Deus criou o mundo, Ele criou um mundo, se você analisar friamente, é um mundo selvagem. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele já criou todos os animais. Quando Deus, Ele renovou a terra no tempo de Noé, tinha todas as feras, tinha urso, tinha leão, tinha cobra, tinha tudo. E mesmo assim o Senhor diz que tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom. E o homem domina sobre tudo isso. Tem muitas coisas perigosas no mundo? Tem. Mas nós temos o domínio sobre todas elas. O mundo é um mundo que tem os seus riscos? Tem. Deus criou assim. Mas Ele diz que é bom. E a gente tem que focar no que é bom. Está entendendo ou não? Tem coisas perigosas, tem coisas afiadoras, mas é bom. É tudo bom. E nós nos focamos no que é bom. E foi dado poder para que a gente domine cada uma delas. Diga comigo, nas velhas influências. Cuidado com as velhas influências, porque você não pode ser influenciado, você tem que ser um influenciador. O diabo nos quer no que é velho e vai fazer tudo para que não acompanhemos a nuvem, o mover do Espírito, a evolução, as mudanças que já estão acontecendo. Ele quer nos bloquear
né, a saída do velho para o novo, porque Ele quer que você continue da mesma forma, do mesmo jeito. E você não pode começar do mesmo jeito. Espera aí, eu quero começar com tudo, quero começar esse ano com novo, não vai ficar nada velho na minha vida. Mudanças radicais, mudança de hábitos, mudança na disciplina. Os hábitos precisam ser mudados. Porque nós falamos ontem, o diabo ele nos quer, diga comigo, atrasados, obsoletos, arcaicos, em desuso, desnecessário. É isso que ele quer. Que você seja totalmente desnecessário. E é culpa do quê? Culpa dos hábitos, culpa dos pensamentos, culpa do ciclo, das amizades, das influências, do meio que eu estou. Ele não nos quer renovados, avançando, mas sim parados no tempo, frustrados e amargos. É o que ele trabalha para fazer. Quem está entendendo isso, por favor? Precisa entender isso. Para a gente entrar com outro espírito, para entrar com força. Ele não nos quer atualizados. Diga comigo, atualizados. E atualizados que eu falo não é segundo o mundo, não. É segundo os direcionamentos de Deus. Nós viramos a página, nós estamos num novo tempo. É um novo tempo e uma nova estação. E para esse novo tempo nós precisamos de uma nova mentalidade. Para esse novo tempo nós precisamos de uma nova medida de graça, de unção. Para cada estação é preciso uma ampliação mental. Vem cá, vamos pensar aqui. Ampliação mental, espiritual, posicionamento firme e corajoso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos pensar aqui rapidamente, sem pensar em se cansar. A palavra profética é um ano do quê? Da unção de? Mais 10 vezes mais, então não exige nada mais de nós? Ou exige? Então eu já tenho que entrar com essa mentalidade. Eu já tenho que entrar com essa mentalidade. Porque vai exigir 10 vezes mais de mim. 10 vezes mais. Então eu já tenho que organizar a minha vida, a minha agenda. Eu já tenho que organizar, me disciplinar. Buscar sair daquilo que me rouba energia. Sair daquilo que me rouba. Ó a palavra que eu disse, daquilo que me rouba energia, seja pessoa, seja hábitos. Eu preciso de energia, então eu preciso administrar o meu tempo, meu sono. Eu não posso perder tempo com o que não me acrescenta absolutamente nada. Eu não vou ficar até tarde na televisão, porque eu preciso levantar mais cedo. Eu preciso levantar para orar, para meditar, para falar com Deus em primeiro lugar. Eu preciso ter energia, acordar bem pela manhã, para poder fazer tudo o que eu preciso fazer com excelência. Porque eu quero crescer, eu quero meditar, eu quero ampliar minha mente, eu quero adquirir mais saúde. Então eu preciso estar preparado. Eu tenho um sonho do meu negócio, esse sonho do teu negócio vai exigir muito de você. Eu tenho um sonho de conquistas novas, vai exigir mais de você. E lembre-se do que eu disse, quem confirma a obra das nossas mãos? Deus. Quem abençoa a obra das nossas mãos? Deus. Então nós vamos ter que lançar a mão arado, para Deus confirmar, para Deus abençoar. Um novo tempo, uma nova estação. Diga comigo, um novo grau, um novo mal. É um novo tempo, é uma nova estação. Ontem nós lemos esse versículo, ele comerá coalhada e mel até a idade, diga comigo, comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Vai comer comida de criança até ter discernimento, saber discernir, rejeitar o erro e fazer o que é certo. Tem gente que não suporta mais comida de criança, mas se recusa a crescer. Eu não quero mais essa medida de criança, eu não quero mais essa medida infantil, mas eu tenho me recusado a crescer. Eu preciso crescer. Quando eu era criança, tinha atitude de criança. Paulo disse, né? Mas agora que sou homem, acabei com as coisas de criança. Não tem mais poder as coisas de criança. Tem gente que ainda não tomou a decisão de rejeitar o erro, escolher o que é certo diante de Deus. Não é fazer o que eu tenho vontade. Diga comigo, eu não vou fazer o que eu tenho vontade. Diga, eu vou fazer o que é bom
para a minha vida. É isso aí. É aí que você começa a vencer. Se for esperar ter vontade para fazer o certo, você não vai fazer. Você não vai fazer. Você vai continuar fazendo as mesmas coisas. E essa falta de decisão pode manter uma pessoa por anos no mesmo lugar. Por anos. Os mesmos resultados e a mesma infelicidade. Porque nada muda. É presa em um ciclo por anos por não entender a vontade de Deus para a vida delas. Ela fica presa ali. O ano, diga comigo, o ano é novo. Diga, mas tudo para continuar velho. Parou para pensar? O ano é novo, mas tudo pode continuar velho se o velho não for tirado. O ano é novo, mas tudo pode continuar velho se o velho não for tirado. E a gente precisa tirar. O Senhor derramou uma nova unção e nos vestiu de uma nova capa, um novo manto. Nós recebemos uma nova unção para o ano. É um novo manto para o ano. Daqui a pouco nós estamos vestidos com a camisa da palavra profética para esse ano, não é do ano passado. Ela já está conosco. Ela já está aí para quem quer à disposição. Nós estamos vestidos com um novo manto. O interessante é que José, ele tinha um manto quando estava na casa do pai. Quando arrancaram aquele manto dele e ele foi para a casa de Potifar, ele recebeu um outro manto e foi bem sucedido ali. Aí arrancaram aquele manto dele, ele foi para a prisão, ele recebeu um outro manto, até receber o manto definitivo, que foi o manto para governar o Egito. A cada etapa nós recebemos um novo manto, uma nova unção, uma nova capa sobre nós. Esse manto é um manto de graça para cada situação, para cada tempo. Nós temos um manto de graça para cada situação, para cada tempo. Como é que vai ser 2022? Estrondoso. Estrondoso. Desafiador, porém estrondoso. Com um novo manto de graça sobre nós. Um novo manto de autoridade sobre nós. Um manto de domínio, de autoridade, de resgate. Um favor diferente, grandioso. Um tempo inédito. É o manto que nós recebemos. Quem crê nisso? Crê? Diga, eu creio nisto. Deixa eu dizer uma coisa importantíssima a você. Por isso que quem esteve conosco nesses últimos dias, acompanhou o capítulo 1 de Daniel, aonde Daniel e os 3 jovens decidiram não se contaminar com as comidas, os manjares, os prazeres da Babilônia, se separaram e onde receberam 10 vezes mais sabedoria, 10 vezes mais entendimento, 10 vezes mais graça e poder de revelação. Nós lemos no capítulo 2, o Senhor falando, revelando a Daniel o sonho de Nabucodonosor, e Daniel dizendo que Deus, ele muda tempos e estações, remove reis e os coloca no trono, e dando uma revelação a Daniel que ninguém, os próprios sábios entendidos, os maiores, estudiosos da época dizia, não existe homem na face da terra que possa fazer, mas Daniel fez. E cada vez que essas revelações foram trazidas, o rei Nabucodonosor se manifestou dando alguma glória a Deus, fazendo algum decreto. Só que isso, presta atenção no que eu vou dizer para você, não é o suficiente. Deus não quer ninguém pelas metades. Viu?
Ele fez decreto, ele disse que se alguém falasse do Deus deles, ia ser morto. Ele fez uma série de coisas, mas ele mesmo não se prostrou diante de Deus. Aí no capítulo 4 de Daniel, ele teve um outro sonho. No capítulo 4, Nabucodonosor teve um outro sonho. E ninguém conseguia interpretar o sonho. Mas ele já sabia que Daniel podia interpretar. E aí, eu vou fazer um resumo aqui, eu quero que você preste atenção nisso. A árvore que o Senhor viu, que cresceu, se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens acharam sombra, e cujos ramos e as árvores do céu fazia morada. Aquela árvore é o Senhor, ó Rei, que cresceu e veio a ser forte. Sua grandeza, ó Rei, cresceu até chegar ao céu. E o seu domínio, olha, diga isso comigo. Diga comigo. Sua grandeza, ó Rei, cresceu e chega até o céu. Olha o quanto esse homem cresceu. Rei de reis. E o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Ele disse, o Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim, diga comigo, o Senhor comerá capim com os bois, e será molhado pelo orvalho do céu, e passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem Ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Diga comigo, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. O céu domina. Portanto, ó Rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça, acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim talvez a sua tranquilidade se prolongue. Aceite o meu conselho. Tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Leia essa palavra aqui, ó. Passado quanto? Passado 12 meses. Quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse, não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse a você, Rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte, este reino lhe foi tirado. Tem uma tradução que diz assim, ó, passou o teu tempo, acabou. Você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Diga comigo, você comerá capim como os bois. Quer dizer, você vai pastar. Você vai pastar. Até que você, diga comigo, passarão 7 tempos, diga comigo, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Deixa eu fazer a pergunta para você.
Quanto tempo se passou? Quanto tempo se passou? 12 meses. De quando ele ouviu, ele teve 12 meses para se posicionar. Ele teve 12 meses para mudar completamente o que Deus estava requerendo dele. 12 meses. Mas, como tudo bem, ele continuava no poder, muita riqueza, muita autoridade. É rei de reis, o homem mais poderoso da face da terra. Ele falou: quem vai mexer comigo? Quem vai mexer comigo? Quem me tira daqui? E aí, ao passar 12 meses, ele está lá, passeando no seu jardim e dizendo: olha a Babilônia que eu construí, olha essa riqueza, olha essa grandeza que eu construí para a minha glória. E aí aparece, ele só escuta uma voz, dizendo: o seu reino foi tirado. O que o senhor quer dizer com isso, bispo? Eu quero dizer que nós temos 12 meses pela frente. Eu quero dizer que nós temos 12 meses para tomar um posicionamento completamente diferente. Eu quero dizer que você está no primeiro de 12, que é 1 ano. Para crescer muito, chegar onde você nunca chegou, conquistar o que você nunca conquistou, ou 12 meses para pastar. Tem muita gente pastando hoje. Tem muita gente gemendo hoje. Ele foi expulso do meio das pessoas, excluído, foi tirado. Começou a comer capim com os bois, está aqui, ó. Seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até lhe crescerem cabelos como as penas de águias, e suas unhas como as garras das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o meu entendimento, porque ele tinha perdido o entendimento. Então eu bendisse o Senhor, o Altíssimo, louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. E o seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada. O Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Olha como ele mudou. Neste tempo recuperei o meu entendimento. Diga comigo: neste tempo recuperei o meu entendimento. E para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu esplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui reestabelecido no meu reino. E a minha grandeza, diga comigo, e a minha grandeza se tornou ainda, quando a grandeza dele se tornou ainda maior? Quando ele passou a honrar ao Senhor. Ele achava que ele era grande, que ele era o Todo-Poderoso. Mas quando a sua grandeza se tornou maior, quando ele reconheceu o Senhor, que o Senhor era Senhor, que ele entendeu que a glória não era dele, ele entendeu que a glória era do Senhor. Quem está entendendo isso, por favor? O que eu estou te falando aqui é o seguinte, queridos. Sabe por que eu estou falando sobre isso? Porque Deus tem falado isso para nós. Tem gente que vai subir e tem gente que vai descer. Tem muita gente, muitos pequenos que vão subir. E muitos grandes que vão descer. Isto está atribuído ao quê? Relacionado ao quê? O quanto reconhecemos o Senhor. O quanto honramos ao Senhor. O quanto damos glória. Olha o que ele fala. Agora eu, Nabucodonosor, diga comigo, louvo. Diga comigo, agora eu. Diga, agora eu
Agora eu por quê? Porque agora eu, depois que eu pastei, depois que eu passei como animal, depois que eu comi capim, agora eu, Nabucodonosor, diga comigo, louvo, engrandeço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos são justos e ele tem o poder para humilhar os orgulhosos. Isso é forte demais. Diga comigo, eu tenho 12 meses. Você tem 12 meses para ir muito além ou 12 meses para pastar? Qual é a decisão? Você tem 12 meses para viver o que você nunca viveu ou 12 meses também para o inverso, passar pelo que nunca passou? Vocês sabem que nós vivemos por fé, mas você sabe que a previsão para 2023 é trágica, né? Não sei se você já viu isso. Não sei se você já viu as previsões para 2023. Se cumprir o que falam, misericórdia da terra. Por isso nós temos aí um tempo para plantar, para crescer em Deus, para nos estruturar, para avançar, para prosperar como nunca. 12 meses para nos aproximar de Deus a cada dia, mês a mês, crescendo no Senhor, terminar o ano 10 vezes mais sábio, terminar o ano 10 vezes mais espirituais, com revelações poderosas, cheios de autoridade, cheios de poder, cheios de graça, cheios de favor, terminar o ano de uma forma que jamais imaginamos. Tudo depende das decisões que estamos tomando agora. Quem está entendendo, por favor? Eu acho que é maravilhoso. Bicho, o senhor está me assustando. Não, é o que eu falo sempre para as pessoas. Me mande um vídeo de desgraça, de catástrofe, de previsão dos fins dos tempos e veja qual a resposta que eu te dou. Me mande, é o que eu respondo para todo mundo me manda vídeo assustado, olha aí, tá os sinais, olha não sei o que, eu falei, querido, eu não estou correndo para me preparar, eu estou preparado. Esse é o problema de quem não está preparado, vive em pânico, assustado, porque quando você já está preparado, você não tem que se preocupar com absolutamente nada, porque a gente já sabe quais são as previsões. Nós já sabemos que é só questão de tempo. Cristo está às portas, está voltando, a manifestação do anticristo está aí, a qualquer momento vai surgir esse governo. A pandemia foi a preparação, a pavimentação para esse caminho. Como é que vai resolver os problemas? Como é que você acha que vai resolver os problemas? Por exemplo, diz que tem uma pandemia pior que está chegando. Como é que vai resolver esses problemas? Se cada país tem uma legislação, cada nação tem uma legislação, tem uma lei, como se resolve as coisas? Tem que unificar, tem que haver uma união para se resolver. Então, a pavimentação, o que você faz hoje sem internet, sem redes sociais? O que você faz? O que você acha que vai fazer? O que você acha que vai acontecer quando o 5G chegar e com força? Acabou, está tudo preparado. Você não compra, você não vende, você não faz nada, já está tudo preparado. Então nós só temos uma alternativa, realmente está em Deus vivendo a palavra para que a palavra se cumpra como ela vai se cumprir. Para alguns vai se cumprir para o mal, para outros vai se cumprir para o bem. E nós precisamos estar prontos para isso. Quem está entendendo, gente? Não tem que se assustar não, é se preparar. Deus não falou com Nabucodonosor? Falou. Qual o conselho que Daniel fez? Qual o conselho que Daniel deu a ele? Eu aconselho o senhor, se volte, reconheça o Senhor, que quem sabe vai prolongar a sua paz, o senhor vai continuar crescendo, prosperando. Ele não fez. Passou os 12 meses e nada mudou. Nós não estamos falando, qual é a palavra que nós mais estamos repetindo nesses últimos dias? Uma só. Isso. Qual é a palavra? Decisão. É a palavra que Deus está falando conosco sem cessar. Decisão. Essa é a palavra.
decisões precisam ser tomadas, para que a promessa é de uma unção de 10 vezes mais, mas com os mesmos hábitos, com o velho homem, com a velha natureza, com os velhos pensamentos, com as velhas atitudes, com a velha fé. Não. Então, decisões precisam ser tomadas. Amém? Fique em pé, por favor. Os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, um encantador ou caldeu. Diga comigo, isso que o rei exige, diga, é difícil. Não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e esses não moram entre os mortais. Quer dizer, é difícil, ninguém pode fazer isso. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse um tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então, o que era difícil, não impossível. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Diga comigo, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia, não perecesse com eles. Por isso que é o seguinte, quem são seus companheiros? Com quem você tem se unido? Para jogar conversa fiada ou gente da mesma fé? Gente que ora com você. Gente que busca revelações com você. Com quem você tem se unido? Para falar e falar do quê? Para buscar de Deus, porque aqui só tinha uma coisa a fazer. Vamos nos unir para orar juntos. Nós precisamos de direção. Nós precisamos de revelações. Nós precisamos de revelações. Não adiantava se unir com mais ninguém que não estava no mesmo espírito, na mesma fé. Vamos orar. Vamos orar. Eu estava falando ontem, sexta-feira, 2, 3 horas da manhã, o que vocês estavam fazendo? Sexta-feira. Aliás, madrugada de sábado, o que você estava fazendo? Sabe o que nós estávamos fazendo? Minha família e a bispa, orando na madrugada. 4 horas da manhã nós estávamos acordados. 4 horas da manhã. Sabe para quê? Nós não temos dito assim, Senhor, seja lá o que o Senhor estiver fazendo e for fazer no mundo, não nos deixe de fora. Porque tem muita gente ficando fora dos planos. Isso nós estamos falando, o Vitor está lembrando aqui que nós começamos 7h30. E entramos em oração na madrugada. Na madrugada. Das 3 às 4, oração. Por quê? Eu quero descansar. Nós também queremos descansar. Mas tem coisas que são mais importantes. Você viu que a primeira leitura que eu fiz, enquanto muitos estão aflitos, a gente está em plena paz? Você viu que enquanto muitos estão cansados, outros Deus está confirmando a obra das suas mãos? Não é lindo isso? Sim ou não? Deus está confirmando a obra das mãos. É um fluir. É um fluir. Diga a palavra comigo, é um fluir. Diga, é um fluir.
O que é um fluir? Não precisa de explicação, né? Não precisa de explicação. Flui. Flui. É o que a gente precisa fazer. A gente costuma dizer que o preço todo mundo paga. A gente vai escolher que preço quer pagar. A gente descobre qual o preço quer pagar. Então é melhor pagar esse preço, buscando, sacrificando alguns momentos, que seriam momentos de descanso ou de lazer e etc. Porque tem gente como a primeira leitura. Volta a primeira leitura, por favor. Depois você volta aí. O falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. O falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Por isso, não seja influenciado pelo que você vê nas mídias, nas redes sociais. Está lá, né? Só mostra bem-estar. Só bem-estar. Aí depois você não vê mais. Sumiu. Aí você só escuta assim, fulano sumiu porque estava em depressão, ciclano sumiu porque estava em depressão, Beltrano sumiu porque estava em depressão. É porque o casamento acabou, porque o negócio faliu. O falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Mas, 33, diga comigo, mas aquele que me der ouvidos, diga, viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Se Nabucodonosor tivesse dado ouvido, hein? Não precisava passar os 12 meses, passou os 12 meses ele iludido. Tá tudo bem. O que Daniel falou, olha o que passou na cabeça dele, o que Daniel falou dessa vez falhou. Procede não. E a revelação de Daniel, para mim, não funcionou. Tem ninguém diferente, querido. Comigo vai ser diferente, não tem ninguém, não tem com você, não tem comigo, não tem com o A, com o B, com o C, não tem nada diferente, a palavra vai se cumprir. Por isso que nós precisamos... Então o mistério foi revelado a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Porque dele é a sabedoria e o poder. Diga comigo, dele é a sabedoria e o poder. Você vai buscar sabedoria aonde? Poder aonde? Porque a sabedoria, ainda que muitos falem de sabedoria, dele é a sabedoria e o poder. Poder você vai receber aonde? Ele é quem muda o tempo e as estações. Tem um tempo que já mudou, já virou. Estamos em outra estação. Remove reis e estabelece reis. Como Nabucodonosor era reis de reis, não tinha nenhum rei maior que ele na face da terra, ele era rei sobre todos os reis, mas ele esqueceu que tinha um acima dele. Tinha o rei dos reis. Ele dá sabedoria, diga comigo, ele dá sabedoria aos sábios. Mas se é sábio, por que ele vai dar mais sabedoria? Diga comigo, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Se não teme ao Senhor, não tem nada de sábio. E entendimento aos inteligentes. Ele revela, diga comigo, o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Olha que coisa linda. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Tem revelações que só Deus pode te dar. Revelações, e não vai longe não,
Ah, bispo, saber o que está no futuro, não saber o que é preciso para solucionar os problemas da sua vida. Precisa pensar lá no futuro, não. Pensa agora as revelações que você precisa para ser assertivo, para errar menos, para acertar mais, para ter mais acertos do que erros, para resolver os desafios que você tem pela frente, para vencer profissionalmente, financeiramente, para resolver os desafios que você tem no seu casamento. E muitas outras áreas. Para ser assertivo, são revelações. Ele revela o profundo e o escondido. Ele dá sabedoria aos sábios. Sabedoria é a habilidade para resolver, para colocar em prática. É a palavra de forma que você tem sabedoria para resolver problemas. Isso é sabedoria. Às vezes você fala assim, fulano é tão sábio, não consegue resolver a própria vida. Ai, fulano é tão inteligente, não sai do lugar. Que sabedoria é essa? Sabedoria para resolver seus próprios desafios, problemas, os enigmas da sua vida. As revelações que você precisa para você. Quem está entendendo, por favor? Feche seus olhos. Fala com Deus. Fala com Deus. E nós temos 12 meses pela frente. Como é que será esses 12 meses? Quando chegar daqui 12 meses, você vai estar 10 vezes mais? Ou vai estar com muita gente que já está pastando? Tem muita gente pastando, você sabe disso. Tem muita gente como um animal que não tem controle de absolutamente nada, está gemendo, pastando. Não, você não foi chamado para pastar. Por isso, dê a honra ao Senhor agora. Diga a Deus, eu não sou nada, eu não posso nada sem o Senhor, meu Pai. Ah, meu Deus, é o Senhor que reina. E nada é para a minha glória, nada é para a minha honra, nada, absolutamente nada. Quando ele estava lá no seu governo, olhando para a Babilônia, para a grandeza que ele construiu, ele estava dizendo, olha a grande Babilônia que eu construí para a minha glória. Não era para a glória dele. Porque se ele estava lá é porque Deus o colocou. Se ele estava lá é porque Deus o elevou àquela mais alta posição. Porque é Deus quem levanta o pequeno, é Deus quem exalta o necessitado. Se você está em algum lugar, se você chegou em algum lugar, é porque Deus o colocou nesse lugar. E Ele quer te levar a um lugar muito mais alto, um lugar que você nunca foi, que você nunca viveu. Quando Nabucodonosor deu honra e glória ao Senhor, quando ele disse, agora eu, Nabucodonosor, eu louvo, eu exalto, eu glorifico ao Deus dos céus. Ele diz, a minha honra, a minha glória se tornou maior. Ele se tornou muito maior honrando a Deus. Você vai se tornar muito maior honrando a Deus. Você vai se tornar muito maior glorificando a Deus. E não buscando honra para você. Não buscando glória para você. É dando honra e glória a Deus. Não atraia para você. Não vamos atrair para nós o que Deus dê a nós, devolva a Ele, glorifique a Ele, diga não se trata de mim, foi Deus. Não se trata da minha capacidade, não se trata da minha habilidade, não se trata da minha força, não se trata do meu conhecimento, foi Deus. Até porque tem pessoas que têm até mais do que você, sabedoria, inteligência, capacidade. E quantos não chegaram aonde você chegou? Quantos não alcançaram o que você já tem alcançado? Quantos hoje que se julgam tão sábios, estão pastando, estão como animais gemendo, e outros vivendo em plena paz. Fala com Deus e fala, Senhor, confirma a obra das minhas mãos. Senhor, confirma a obra das minhas mãos. Senhor, confirma o meu trabalho.
Senhor, me abençoa, confirma a obra das minhas mãos. Confirma, Senhor. Confirma a obra das minhas mãos. Confirma a obra das minhas mãos. Confirma a obra das minhas mãos, que a graça do Senhor nosso Deus pouse sobre nós. Fala isso, Senhor, que a tua graça pouse sobre a minha vida. Faze prosperar as obras das nossas mãos, Senhor. Sim, confirma a obra das minhas mãos. Fala isso a Ele. Que a graça do Senhor nosso Deus pouse sobre nós. Que a graça do Senhor nosso Deus pouse sobre a minha vida. Diga que a graça do Senhor pouse sobre a minha vida. Pouse sobre nós. Faze prosperar a obra das minhas mãos, Senhor. Confirma a obra das minhas mãos. Confirma, Senhor. Confirma a obra das nossas mãos, Senhor. Confirma a obra das mãos do povo do Ministério Mudança de Vida. Faz prosperar a obra de nossas mãos, Senhor. Faça prosperar, Senhor, a obra de nossas mãos. Diga isso a Ele. Faça, Senhor, prosperar a obra das minhas mãos. Confirma a obra das minhas mãos. Pouse a tua graça sobre nós, Senhor. Pouse a tua graça, Senhor, sobre a tua igreja. Pouse. Deixa essa graça repousar. Deixa essa graça pousar sobre a tua vida. Deixa essa graça pousar sobre as tuas mãos. Isso. Diga que a graça do Senhor nosso Deus pouse sobre nós. Faze prosperar a obra das nossas mãos, Senhor. Faze prosperar a obra das nossas mãos. Confirma a obra das nossas mãos, Senhor. Confirma, Senhor. Confirma. Faça essa oração. Faça e toma posse dela. Pouse sobre a minha vida, Senhor. Que a tua graça pouse sobre a minha vida. Faz prosperar a obra das minhas mãos, Senhor. Confirma as suas obras. Confirma, Senhor, as obras das minhas mãos. Abençoa, Senhor, aonde o teu povo colocar as mãos. Tudo que o teu povo tocar, que eles cresçam, que eles prosperem, que eles avancem, que nós prosperemos, Senhor. Prospera o teu povo, abençoe o teu povo, Senhor, e que essa palavra se cumpra. Dê visão, direção, revelação, ideias, projetos, criatividade. Dê, meu Pai, que o teu povo viva em plena paz, seguros e em plena paz, Senhor. Eu abençoo, Senhor. Diga em voz alta que a graça do Senhor, nosso Deus, pouse sobre nós. Diga, faze prosperar as obras de nossas mãos, as obras das nossas mãos. Diga sim, confirma a obra das nossas mãos, Senhor. Levante as suas mãos. Senhor, que Salmo 90, 17 se cumpra na vida de cada homem, cada mulher. Que a graça do Senhor nosso Deus pouse sobre eles. Faze prosperar as obras das mãos de cada um. Confirma a obra das mãos de cada um. Que eles prosperem, Senhor. Confirme que eles prosperem grandemente. Eu os abençoo. Dê um dia poderoso, uma semana poderosa e acima de tudo, que os 12 meses que temos pela frente é para reinar e não para pastar. 12 meses para reinar e jamais pastar, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a cada um, abençoo o dia, abençoo a semana, e crendo desde já eu lhe agradeço. Amém, 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 graças a Deus. Amém? Para Jesus.